Olá, olá galera, vamos para mais uma aula de xadrez. A gente começou a estudar a abertura inglesa e a gente vai dar continuidade nessa abertura, vendo algumas ideias que são possíveis jogando essa abertura. Então a abertura inglesa ela consiste em jogo 4 para começar o jogo, correto? E hoje a gente vai analisar as opções que a gente tem contra C5. A gente já viu algumas ideias contra C5 com aquela parte do Bolshevik. E agora contra C5, a gente tem algumas ideias aqui interessantes também a gente discutir. A nossa normal nessa abertura é cavalo C3, cavalo C6, B3 preparando o fianqueto, G6 totalmente simétrico, bispo G2, bispo G7 e agora vem uma ideia interessante. A gente tem umas possibilidades aqui agora para discutir. Primeiro, as pretas podem jogar cavalo, as brancas podem jogar, quer dizer, cavalo F3, seguido aqui de algumas ideias diferentes. Primeiro, E5 é uma linha um pouco mais complicada para as brancas, né? Quando eu jogo essa ideia de cavalo F3, né? Porque ela vai levar o quê? A roque, cavalo de G7, D3, D6, A3, ameaçando B4, roque, bispo D2, H6 e depois de cavalo vem B7. É um jogo muito bom para as pretas, então é uma linha um pouco difícil aqui a jogar de brancas. Agora, se você opta aqui por exemplo, se as pretas optam ao invés de jogar 5 por cavalo F6, a gente roque e a gente entra num sistema mais clássico aqui da inglesa depois de A3 seguido de B4, ok? Só que essa é uma linha um pouco difícil para as brancas. Então a ideia que eu achei interessante aqui foi uma ideia de um grande mestre maravilhoso aqui do Brasil, que é o Sup, e ele tirou essa ideia de um jogo do Jing Liren. Jing Liren, que é o atual campeão mundial de xadrez agora em 2024, e ele viu essa jogada aqui que eu acho também considero bastante interessante, que é jogar B3, fazendo o fianqueto dos dois lados e trazendo um jogo bem interessante aqui para as brancas. Se as brancas jogam B3, a gente não entra naquela linha mais complicada. E agora as pretas elas têm várias opções interessantes. Vamos analisar E5, E6 e cavalo F6. Se as pretas jogam, por exemplo, E5, as brancas podem jogar bispo B2, fazendo fianqueto. Depois de cavalo de G5, a gente joga E3. Roque das pretas, cavalo de G2, preparando o nosso roque. D6, D3, bispo E6, cavalo D5 aqui entra numa casa maravilhosa. Eu sempre vou querer, né, o meu cavalo entrando nessa casa aqui de D5, porque é uma casa que eu posso lutar dentro da inglesa, dentro dessa variante. Dama D7, roque para as brancas, torre de AB8, dama D2, B5 e torre de AC1 agora. Esperando para capturar, né? Porque se as pretas agora jogam B4, a gente tem a opção de jogar D4. E se as pretas jogam agora B toma C4, agora eu capturo com o peão de D, mantendo essa proteção aqui no meu cavalo, que está numa posição ótima ali em D5. Rei H8, torre, ou cavalo toma E7, na verdade, cavalo toma E7, cavalo toma E7, torre de FD1, fazendo uma pressão enorme ali no peão de D6, então um ótimo caminho aqui para as peças brancas. Agora pode não acontecer essa linha, né? A jogada das pretas agora, além de E5, eles podem jogar E6 também. E6 é uma ideia bastante interessante. Eu vou continuar com bispo P2 e depois de 5, C toma D5 e E toma D5. Para as brancas agora, eu tenho que tomar bastante cuidado nessa hora. Eu tenho a opção de tomar com um bispo, né? Bispo toma D5, eu tenho a opção de tomar com cavalo. Se bispo toma D5,
O bispo toma C3, eu tenho que fazer esses cálculos aqui, ou analisar essa posição para ver o caminho mais certinho aqui, porque agora eu tenho a opção de bispo toma C6 cheque, ou jogar D toma C3, correto? Se bispo toma C6 cheque, B toma C6 e o bispo toma C3 depois, ou D toma C3. Beleza. Agora, se cavalo toma D5, o bispo já toma em B2 lá embaixo. Né? Então eu tenho que ficar atento a essa possibilidade. Beleza. Mas se a continuação for cavalo F6, como é que esse jogo pode se desenvolver? Bispo B2, sempre mantendo essa ideia do fianqueto. Roque. E depois de E3, as brancas aí tem bastante conteúdo para explorar. Posso jogar tanto D3 ou D4, ou D3 seguido de D4 aí no caso. Ou eu posso jogar direto cavalo E2. Cavalo E2 é uma linha interessante. Seguido talvez de D4 direto também. E as brancas agora podem jogar D5 ou D6. Se jogam D6, cavalo de G2. E agora as pretas também podem optar entre jogar bispo D7 ou bispo F5. Se bispo D7, D3, A6, dama D2, torre B8 e roque. É a nossa posição pretendida aqui de brancas. Porque depois de torre E8, cavalo D5, a posição que a gente queria deixar nosso cavalo. Cavalo toma D5, peão de C toma D5. Cavalo A7, bispo toma G7, rei toma G7. E aqui a posição está ótima para as brancas. O peão fortíssimo em D5, com a possibilidade de entrada em B4, com a possibilidade de jogar E4, com a possibilidade de avançar o meu peão de F. E as brancas estão numa posição ótima. As pretas não estão nada confortáveis para jogar essa posição. Se brancas continuam aqui, ó, depois de rei G7, rei toma G7, com E4, cavalo C8, F4, B5 e F5. Aqui tem uma posição ótima para as brancas. Mas beleza, tem outras possibilidades aqui, certo? Vamos lá. Se bispo F5 direto, posso jogar D3, cavalo B4, E4 atacando o bispo, bispo D7, dama D2, A6, F4, torre C8 e roque aqui. Continua uma posição ótima para as brancas, com a possibilidade de continuar com D4, com um peão F5, né? Excelente posição para as brancas aqui. Então essa posição vai ser bem interessante para a gente jogar. Agora, a outra possibilidade, né, além de D6, é D5. Se preta jogam D5, peão de C toma D5, cavalo toma D5, e agora eu novamente tenho que estar atento. Se bispo toma D5, bispo toma C3, e o peão de D toma C3, defendendo o bispo aqui. Excelente. Se cavalo toma D5, bispo toma B2 direto, e aí eu caio numa posição pior, né? Então eu tenho que estar atento aqui, ó, para não deixar esse bispo cair. Cavalo toma D5, eu perco o bispo de B2. Agora, se eu jogar bispo toma D5, bispo toma C3, e aí D toma C3 com uma posição melhor para as peças brancas. E aí, o que é que vocês acharam de jogar a inglesa contra C5? É uma posição interessante, a gente põe online ela para testar, esperar quando o nosso adversário jogar C5. Vou falar outras opções aí que as peças pretas podem fazer também para vocês darem uma treinada, uma estudada nessas posições, beleza? Forte abraço, a gente se vê na nossa próxima aula de xadrez. Tchau, tchau!